E aí, Patrick, Opa, aí, agora foi. E aí, tranquilo? vamos começar de novo. Como tá meu áudio, meu vídeo, tudo certo? Como é que tá meu áudio aí? Tudo certo também. Seu vídeo também tá numa qualidade boa. Se puder só baixar um pouquinho a câmera. Ah, não, tá bom assim, tá bom. Pode deixar assim mesmo. Ó, Pronto. então já vamos começar aqui nossa entrevista. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Muito feliz de estar aqui te entrevistando, grande honra. Ó, o pessoal já está entrando aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aí que a gente no final vai tentar responder. E é isso aí. Como é que tá indo sua quarentena, Arnaldo? Horrível. Você desculpa a sinceridade na resposta, mas é porque é muito chato essa quarentena forçada, né? Realmente, tá Eu horrível adoro ficar mesmo, em casa. realmente horrível. Eu adoro ficar em casa, mas você ser obrigado a ficar em casa é insuportável. Um ano já, quer dizer, 10 meses. Pois Realmente. é. Mas não posso nem reclamar muito, não, porque em março, bem no início de março, eu tive uma dor de cabeça muito estranha. E passei muito mal durante um dia, 2 dias, depois não tive mais nada assim de grave. Mas eu tenho muitos amigos que sofreram muito com isso. Fabiano, que toca bateria comigo, Fabiano Matos, ele passou muito mal, assim, ficou quase um mês, não conseguia nem andar, nem sair da cama. Quer dizer, então, não posso nem reclamar muito, porque graças a Deus, ninguém da minha família ainda, se Deus quiser, não vai ter problemas com esse vírus. Pois é, essa pandemia afetou a maioria do pessoal da música, mas com você tá tudo tranquilo então. Graças a Deus. Então vamos começar aqui nossa entrevista, Arnaldo. Eu quero saber como você descobriu a música. Como é que eu descobri a música? Isso. A música está entranhada em mim desde pequeno, porque diz a minha mãe, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu ganhei um tambor e eu gostava muito de carnaval e eu cantava uma música que infernizava a casa onde eu morava. Ninguém aguentava mais eu ficar tocando tambor com aquela música. Era uma música que falava que Zé Pequeno era um soldado de morte, batia na mulher e no tambor. Zé Pequeno era um soldado de sorte, com mulher de qualquer cor. Essa é a canção que eu me lembro, assim, uma canção totalmente machista e misógina, né? Assim. Pois é. Mas minha mãe foi, aí tiraram o tambor de mim, que não aguentavam mais ficar batendo tambor e cantando essa música. Então, a música tá. Minha mãe cantava muito, meu pai tocava sanfona depois do jantar, depois do almoço. Ele gostava de deitar e ficar tocando sanfona, mas não é sanfona do forró. Quer dizer, a mesma sanfona do forró, mas as músicas não eram nordestinas. Minha mãe é pernambucana. Adorava cantar Angela Maria, Dolores Duran. E meu pai gostava de. Meu pai é português, então ele tocava aquela sanfona com aquelas canções portuguesas, assim. E eu tinha um tio, também Alexandre, que me disseram que ele era muito bom de improviso, lá em Portugal. Em Portugal tem um tipo um rap, assim, de improviso. Uma canção meio samba de roda. Não é samba, mas essa coisa de você cantar de improviso, um sacaneando o outro, sabe? Então acho que minhas influências musicais vieram por aí. Mas só resolvi me dedicar à música mesmo quando, já adolescente, sem saber o que fazer da vida, eu vi uma canção chamada Satisfaction. I can get no. Aí minha vida começou a mudar. Aí depois eu fui no colégio Santo Inácio, de padre, um colégio muito rígido, né? Muito chato, uma disciplina muito exagerada. Eu montei uma banda, quer dizer, eu montei não, eu entrei para uma banda de rock como cantor. Mas na minha primeira apresentação, eu tenho um ego enorme, mas eu sou muito tímido. E então, nessa timidez, esse primeiro show eu cantei de costas. Foi num apartamento, numa festa, morrendo de vergonha. Eu cantei de costas e tocando um pandeiro sem a pele. E dali, então, eu falei, pô, é melhor. A banda não tinha baixo, aí eu resolvi, então, começar a tocar baixo. Eu peguei o violão, tirei as duas cordas mais agudas, comprei um captador, enchi o violão de jornal para não dar microfonia e comprei um amplificador da marca Felpa. Foi aí que eu comecei. Aí
tirei uma música dos Beatles chamada You Can't Do That. Aí, a partir daí, eu comecei e não parei mais. Por que você foi direto no baixo? Direto para o baixo por isso, porque eu, como cantor, eu era muito tímido, eu não queria ficar muito na frente. Daí, a banda não tinha contrabaixo. Tinha uma bateria e tinha uma guitarra. Ou duas guitarras, talvez. Eu me lembro que o Meirelles na guitarra. E devido a essa minha timidez, eu saí do vocal, do microfone, do pandeiro e fui para o baixo. Foi por aí por causa disso. Foi por causa da Essa timidez. banda é o The Bubbles. Essa banda, logo depois, ela virou um nome chamado Easy Going Five. Ah, Easy Going, sim. Vida Fácil. E Five, éramos 5 na banda. E quando que começou o The Bubbles? O The Bubbles foi porque daí as pessoas começaram a gostar de me ver tocando baixo. Eu consegui comprar um baixo cópia da cópia da cópia do Fender e comecei a tocar baixo. As pessoas começaram a achar que eu era um bom músico. Daí uma outra banda de baile chamada The Divers, os Mergulhadores, me chamou para tocar na banda deles. Aí a gente tocava The Kinks, Rolling Stones, Beatles. E aí o Renato Ladeira, que era o líder do The Bubbles, me viu tocando e achou que valia a pena me chamar. Porque o The Bubbles estava passando por uma mudança. O The Bubbles original foi formado pelos irmãos Ladeira, César e Renato Ladeira, junto com o Lincoln e o Ricardo. E nesse período, 67, por aí, o César Ladeira, que era o guitarrista principal e um dos cantores, saiu da banda. Deixou o Renato, que é cantor e tecladista, para rearrumar a banda. Logo depois que o César saiu, o Ricardo, que era baterista, também saiu. E nesse momento, então, a banda estava meio indefinida. E o Lincoln também saiu. Então o Renato remontou The Bubbles, primeiro com Pedrinho Lima, que entrou no lugar do César Ladeira, e depois com o Johnny, que era um baterista, filho de um americano com uma brasileira, que estudava na escola americana e muito bom músico. Então, fui o Johnny na bateria e então eu entrei no baixo. Foi aí que eu entrei. Fala para a gente aí sobre a época que você morou na Inglaterra. A Inglaterra veio alguns anos depois. Ali do The Bubbles, eu aprendi muito com o Renato Ladeira e com o Pedrinho Lima. Logo depois, o pai do Johnny tirou ele da banda, porque descobriu que a gente queimava fumo, essas coisas assim, né? E o Gustavo Schroeter entrou. Quando o Gustavo Schroeter entrou, aí a banda ficou muito poderosa, porque a gente começou a ser muito influenciado pelo Jimi Hendrix, pelo Led Zeppelin, e junto com o Jimi Hendrix e Led Zeppelin, com as informações de Beatles e Rolling Stones, a gente montou uma fase mais pesada, o que na época se chamava rock pesado. Hoje chama-se hard rock. Dali a E gente muito sucesso nos bailes, porque a gente tocava Creedence Clearwater Revival, Good Golly, Miss Molly, aquele arranjo com os tambores assim. A gente começou a arrasar nos bailes, começamos a fazer muito sucesso mesmo. O sucesso foi tão grande que o Jardim Macalé ia produzir um show com a Gal Costa, ia dirigir um show com a Gal Costa. Os baianos, o Gil e o Caetano foram expulsos do país, estavam morando em Londres, exilados. E o Jardim Macalé ia dirigir um show com a Gal Costa, tipo um pedaço da resistência que restou do tropicalismo no Brasil. E aí eu aprendi muito mais ainda, porque eu devia ter 18 anos na época, e o Jardim Macalé é um gênio da música, eu aprendi muito com ele. E o Gil e o Caetano mandavam as músicas por fita cassete, então eu ia na casa do Macalé aprender as músicas. O Macalé resolveu chamar a gente porque ele era amigo do aquele cineasta. Ai meu Deus, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Um cineasta genial que faz filmes de terror, de terrir, né? Como é que é o nome dele mesmo? Cardoso. O cineasta chama. Esqueci, sobrenome Cardoso.
grande cineasta, então ele era amigo do Pedrinho Lima, levou o Macalé para ver o show da gente no Monte Líbano, provavelmente. E lá ele ficou impressionado, porque a gente tinha um público muito grande, eram 1.000, 2.000 pessoas vendo a gente tocar nessas domingueiras no Clube Monte Líbano, aqui na Zona Sul. Mas a gente tocava muito na Zona Norte do Rio também, todos esses clubes que existem até hoje, Meia, Rocha Miranda, Bom Sucesso, Olaria. Então, o Macalé então, resolveu chamar a gente. E aí eu aprendi muito, porque eu só conhecia a parte do rock. Ali com o Macalé eu entrei em contato com a música brasileira. Né? Daí fizemos o show no Sucata, o show foi um maior sucesso. Aí, com o dinheiro que eu já tinha ganho, eu resolvi ir. Eu sabia que eu tinha visto o filme Woodstock. E esse filme me impressionou muito. Quando eu soube que ia ter na Ilha de White um festival nos mesmos moldes do Woodstock, eu resolvi comprar as passagens de avião e ir para a Inglaterra para ver esse Woodstock. A Ilha de White, né? Festival da Ilha de White em 1970. 70 eu tinha 18 anos, 19 anos. Nasci no final. Depois que você voltou da Inglaterra, você Aí entrou lá, para a banda do Raul, não foi? não, lá na Ilha de White eu fiquei muito impressionado, porque a gente era The Bubbles, fizemos um show em Portugal para a televisão portuguesa. Eu, Pedrinho e o Gustavo compramos a passagem, o Guilherme Araújo, que era empresário da Gal, também comprou passagem da Gal, fomos todos para a Ilha de White. Fizemos esses 2 shows em Portugal para a TV e fomos para a Ilha de White. Aí lá realmente eu entrei em contato com o que eu mais gostava, que era a música, o rock que era feito na Inglaterra. Tive um contato muito intenso. Ficamos um mês na Inglaterra. Quando voltamos, então, eu resolvi falar para a banda, insisti muito. Foi difícil convencer a banda para mudar o nome para The Bubbles, para A Bolha, e começar a compor as músicas em português. Porque no The Bubbles o Pedrinho já fazia músicas, mas ele fazia as músicas em inglês. Então eu consegui convencer a banda a mudar o nome e começar a cantar em português. Quando a gente começou a cantar em português, o Raul, que era produtor na CBS, chamou a gente, acho que o Leno, que era um cantor da Jovem Guarda, que era parceiro do Leno e Lilian, resolveu fazer um disco com um som mais pesado de rock. E ele era muito amigo do Raul. O Raul era produtor na CBS. Aí o Raul e o Leno, acho que eles eram muito fãs da gente. O Raul depois falou que era muito fã da gente mesmo. Chamou a gente para gravar esse disco para Leno e McCartney, que é um disco genial desse artista Leno, produzido pelo Raul, onde a Bolha toca a maior parte do disco e o Leno, inclusive, gravou uma música minha. Aí eu conheci o Raul. Mas nessa época, no Brasil, era um pouco pior do que é hoje, porque era uma ditadura muito violenta e os militares falavam claramente, ame-o ou deixe-o. E você sabe, até hoje eu gosto muito de queimar fumo. E é uma coisa proibida. Então eu vivia me escondendo de tudo e de todos. Era tudo muito difícil. Eu tinha um cabelo grande, as pessoas implicavam com o cabelo grande. A repressão era horrorosa. Essa mesma direita que está hoje no poder aí, quebrando tudo, essa já existia naquela época de uma maneira mais violenta ainda. Daí, com o dinheiro que eu ganhei, e o governo Médici lançou um lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. Aí, em 1970, eu falei: olha, eu vou ganhar uma grana e vou sair fora desse país. Aí, em 72, eu queria ir para Nova York para estudar baixo naquela escola famosa, Juilliard School. Porque, apesar do muito sucesso que a gente fazia, eu achava que eu tinha que aprender mais. Só que para eu entrar nos Estados Unidos naquela época, eu tinha 20 anos de idade, eu era menor de 21. Eu tinha que ter autorização do meu pai. E meu pai não autorizou, nem a minha mãe autorizaram. Aí eu fui para Londres, porque eu fui eu e minha mulher na época, Cláudia. Fomos para Londres, então, no início de 72. E ficamos lá até... Passamos um inverno lá. No inverno de 73 para 74, já no segundo inverno, eu resolvi tirar umas férias no Rio. Eu tinha gravado com o Raul em 70. Então, em 73, aliás, em 74, por assim dizer, no início de 74, fevereiro, março de 74, o Raul, então, chamou a Bolha
para acompanhá-lo em 4 músicas. Eu nem sabia que o Raul, eu tinha passado 1 ano e meio em Londres, não sabia que o Raul tinha virado um grande artista, um grande sucesso no Festival da Canção com aquela música Let Me Sing. Então o Raul me chamou, junto com o Gustavo e o Pedrinho Lima, e nós fomos gravar lá no estúdio da Philips, gravamos 4 músicas com o Raul. Como vovó já dizia, Não Pare na Pista, O Trem e Medo da Chuva. Gravamos esse compacto e eu voltei para Londres. E em 75 eu resolvi voltar Meu filho nasceu em 74, em setembro. Aí, mais um inverno inglês com uma criança pequena, eu não ia aguentar. Resolvi voltar para o Brasil, eu, minha mulher, meu filho e Mari Cuia. E pegamos um cargueiro. Chegamos em fevereiro. Assim que eu cheguei, o Gustavo Schroeter, baterista da Bolha, me ligou: olha, o Raul tem um show agora, quer que a gente acompanhe ele. Falei: o Raul? É o Raul estouradaço. Guita tocava nas rádios, eu apavorado, achava que ele estava falando eu achei que era ditadura. Eu falei: e o Raul pirou. Como a vovó já dizia, já tinha sido censurada a versão que a gente gravou, porque ele teve que mudar a letra. E eu falei: ih, o Raul está falando de ditadura. Dita. Eu achei que era guitarra. Era o Guita tocando. E aí eu comecei a tocar com o Raul Seixas ao vivo. Foi nesse ano de 75. E sobre a banda Brilho? O que você gravou nessa banda? Fala pra gente um pouco sobre essa banda. A banda Brilho foi uma certa influência do som que eu vi muito na Inglaterra. Porque na Inglaterra, na casa do Mick Taylor, que eu passei morando com ele, eu, minha mulher, e ele, a mulher dele, a filha pequena dele, durante 1 ano e meio, que a gente morou ali na casa dele, a gente ouvia muita música. Eu fui apresentado quando Bob Marley lançou um disco, não era nem Bob Marley, era do Wailers, um LP chamado Catch a Fire. O Mick Taylor, que tocava guitarra no Rolling Stones e conhecia a onda do reggae, levou a gente para ver o show, o primeiro show de lançamento. Sabe? Antigamente as gravadoras faziam shows de lançamento em boates pequenas, só com estrelas inglesas. Então estava o pessoal do Led Zeppelin, o pessoal Moody Blues, o pessoal de todas as bandas, para ver o show do Wailers, Catch a Fire, o lançamento. Então eu fui apresentado a todos eles no camarim, fumei um baseado lá com eles e tudo. Então a música negra teve uma influência muito grande. Nesse mesmo ano, Steve Wonder lançou um LP que é uma obra-prima chamado Talking Book, onde ele grava todos os instrumentos, toca bateria e grava muitos instrumentos, inclusive alguns instrumentos sintetizadores, baixo sintetizador, eletrônico. Então a música negra sempre esteve muito presente. Mesmo antes de eu ir para Londres, o Big Boy tinha um programa de música e eu via muito Big Boy à noite. Eram 11 horas da noite, eu dormia muitas vezes ouvindo o programa dele. E já muita influência da música negra, do soul e do funk music, aquele som de Motown. Porque o baixo é muito na frente dessas músicas, né? E as linhas de baixo são geniais, né? Muito swing. Então eu me identifiquei muito com aquilo. E na temporada em Londres também eu vi o show do Sly Family Stone. Eu vi o Larry Graham tocando com polegar. Todas essas coisas me influenciaram demais, porque eu sempre gostei muito de ser um cara muito curioso, sempre gosto de ver as novidades. E a grande novidade era o Larry Graham tocando com polegar. E aqui a música funk que eu conhecia do James Brown, que era mais soul, do Sly Family Stone, me influenciou tremendamente, porque o show do Sly parecia um desfile de escola de samba, era uma festa do início ao fim. As coreografias, era uma coisa assim sensacional. O Sly Family Stone é um dos gênios, hoje ele está meio esquecido, mas é um dos maiores gênios da música americana. Enfim, graças a isso eu queria, de qualquer maneira, apesar de eu estar acompanhando vários artistas, não só o Raul, mas acompanhei muita gente, eu queria montar uma banda de novo. Mas eu não queria que fosse a Bolha, eu já queria uma banda que tivesse influência da música negra americana. Aí, através do Júlio Barroso, que eu conheci o Júlio Barroso quando ele era hippie, mas o Júlio Barroso já estava meio punk, quando eu encontrei com ele já nos anos 70, eu tinha estado em Nova York. Júlio Barroso da Gangue 90 e os Absurdetes. Ele era muito meu amigo desde a época que eu tocava. O Júlio me apresentou então ao pessoal tocava com Cassiano, esse grande gênio do soul music brasileiro, ainda vivo.
Cassiano é outro gênio também que as pessoas talvez tenham esquecido. E a banda que estava acompanhando ele nos shows ao vivo, apesar do Cassiano ser muito difícil de fazer show ao vivo, era essa banda que depois virou o Brilho, que era com o Paulo Sdan, que escrevia as letras para o Cassiano, escreveu toda aqui. Não sei se você conhece o primeiro disco do Cassiano, é uma obra-prima, eu recomendo todo mundo ouvir. O Paulo Sdan, que era o parceiro dele, Paulo Sdan é um músico também que toca guitarra, toca baixo, toca piano, toca tudo, morador aqui do Leme. Então era eu e o Paulo Sdan da Zona Sul, e da Zona Norte, lá do gueto, lá de São Gonçalo, o Robério Rafael e o Cláudio Zoli. O Cláudio Zoli era o mais novo de todos, devia ter 17 anos. Eu me lembro quando a gente foi fazer o primeiro teste do Brilho na gravadora, ele não quis ir porque ele disse, eu sou muito novo ainda, não sei se... Aí já no segundo, terceiro teste a gente fez, ele topou, e aí era isso, eu tocava com vários artistas, principalmente com Caetano, outra banda da Terra, eu já tinha gravado aquele Baixo de Odara, que marcou muito, né? E eu resolvi montar a banda Brilho. Brilho da Cidade, na verdade, eu batizei essa banda com esse nome, mas esse nome é de uma música do Vinícius Cantuária, que morava lá em casa, e eu quis montar uma banda com ele. Mas o Vinícius preferiu fazer carreira solo, e a gente tocava com o Caetano, e aí eu peguei uma música chamada Brilho da Cidade, que acho que nunca foi gravada, e peguei esse nome e batizei o Brilho. O da Cidade foi a gravadora que mandou tirar, porque achou que ia ter problemas com a Rádio Cidade, as outras rádios talvez não quisessem tocar uma banda que se chamasse Brilho da Cidade. Já tinha no Rio de Janeiro o Sangue da Cidade, mas só tocava no Rio, não tocava em São Paulo de jeito nenhum. Porque a Rádio Jovem Pan, que mandava no Jabá lá em São Paulo, falou que não ia tocar uma banda com esse nome por causa da cidade. Quer dizer, as pessoas são muito malucas, né? O ser humano é muito doido. É verdade, verdade. O Arnaldo, como começou o Hanoi Hanoi? Explica pra gente a história da banda. O Hanoi começou porque o Brilho estourou com Noite do Prazer, foi um Isso. sucesso, mas o Brilho tinha uma característica que eram três cantores. Era o Cláudio Zoli, com aquela voz genial, Paulo Sdan, que é um grande cantor, e eu, que sou o cantor mais fraco ali da banda. E no primeiro disco, uma parte das músicas era do Cláudio Zoli e do Paulo Sdan. Eu fiz umas duas ou três junto com eles, inclusive Noite do Prazer, mas eles eram eram os maiores compositores. Aí a Warner resolveu parar de investir na gente e a gente recebeu uma proposta de uma outra gravadora, a RCA. Então a gente foi para a RCA, porque a RCA prometeu dinheiro, prometeu estúdio, lá foi para a RCA. Na hora de escolher o repertório, o produtor é que escolheu o repertório, que era o Guti Carvalho. Aí a gente mandou as fitas para ele, cassete, e o Guti resolveu, então, que ele que escolheu as músicas para a gente gravar o nosso primeiro compacto duplo pela RCA. E as 4 músicas eram minhas, junto com Tavinho Paz, esse poeta genial, que eu conheci aqui Sim. no Rio, e com o Roberto Rafael, que era meu companheiro de quarto, baterista do Brilho. E isso acho que causou um certo problema, uma certa questão de ciúmes. E isso, associado ao uso excessivo de drogas, fez com que o Brilho acabasse. Aí o Brilho acabou, eu tinha aquelas músicas na mão, Totalmente Demais foi feita para o Brilho. Resolvi então vou fazer a carreira solo. E junto com meu parceiro Tavinho Paes, comecei a fazer músicas e mostrar para as pessoas, para as gravadoras. Finalmente a gente foi aceito numa gravadora da RCA. Aceitou gravar o meu trabalho solo. Iria se chamar Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi, que era uma história em quadrinhos que o Tavinho Paes tinha inventado, onde as notícias chegavam antes dos fatos. Uma cidade que vivia no espaço, dando voltas, rodando em volta da Terra. E aí era Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi. Mas a RCA me enganou. Ela ficou um ano enrolando a gente. Aí era chato, o Afonsinho, lá de Minas, tocando comigo, e ensaiando, e não tinha show. E o Pena, que era o baterista que eu tinha tocado no Erva Doce, todos músicos excelentes, excelentes profissionais, e eu não tinha como pagar
para eles? Como é que eu vou sustentar esses músicos aqui? Aí perguntei se eles topariam fazer essa parceria, em vez de Arnaldo Brandão, eu, Hanoi, Hanoi, se chamar só Hanoi, Hanoi. Foi aí que eu tirei o Arnaldo Brandão e batizei o nome só Hanoi, Hanoi. Porque a gente ficou ensaiando quase um ano nos estúdios da RCA. O Afonsinho deve ter muitas histórias para contar sobre esse período. Como foi a gravação do primeiro disco do Hanoi Hanoi? Olha, o primeiro disco do Hanoi, a gente só conseguiu gravar à noite, nos horários que sobravam da escola de samba. Para você ver, a escola de samba, época de fevereiro, janeiro, fevereiro, eles ficam no estúdio todos, o estúdio da RCA ficava fechado só para o pessoal do samba gravar. Só que o pessoal do samba começava a gravar de manhã, quando chegava à noite já estavam cansados, aí a gente podia entrar no estúdio para gravar. Foi um pouco traumatizante o primeiro disco, porque o produtor era a gente mesmo, era eu mesmo era o produtor, junto com o técnico de som. Porque o produtor que tinha escolhido as músicas não aparecia nunca no estúdio, só aparecia depois que ele ouvia. Ele confiava em mim. E eu, então, fui gravando do meu jeito. Mas acho que os técnicos já estavam meio cansados, né? Então, no primeiro disco, eu tive uma série de problemas com os técnicos que gravaram, porque eu queria fazer de um jeito e os técnicos queriam fazer de outro. E eu me lembro de uma história engraçada. Uma história engraçada. Antigamente a gente gravava em máquinas de 24 canais, uma máquina enorme com 24 canais. E toda gravadora tinha uma área técnica só para cuidar dessa máquina. Enquanto a máquina estivesse funcionando, às vezes um canal desregulava, às vezes você tinha que gravar um dia inteiro, no dia seguinte o técnico tinha que botar de novo o mecanismo funcionando para o VU ficar certo, para dar manutenção. Tinha que ter todas essas máquinas de 24 canais, elas exigiam técnico de manutenção, então a gravadora tinha uma salinha. A gravadora era em Copacabana, era como se fosse um apartamento muito grande, onde eles fizeram 2 estúdios, juntaram 2 apartamentos lá, fizeram 2 estúdios. Então tinha essa salinha de manutenção. E eu me lembro disso até hoje, a gente gravando o primeiro disco, e uma hora o técnico sumiu. Então toda hora eu ia ter que chamar. Onde é que o técnico estava? Estava tomando um cafezinho, estava tomando um lanche na sala de manutenção. E uma das vezes, eu estou rindo agora de sem graça, quando eu cheguei perto da sala para chamar o técnico, né, eu ouvi o técnico conversando com outro cara, com talvez o cara da manutenção, mas tem 2 pessoas na sala conversando. E o técnico dizia assim: puxa vida, eu não sei o que é que deu na cabeça da RCA contratar essa banda. Os músicos tocam mal, o cantor não canta nada e as músicas são horríveis. Mas esse disco tem um dos maiores sucessos da banda, que é Totalmente Demais e Rádio Blá, não é? Esse disco é um descasso, eu gosto muito desse disco. Pois é. Inclusive, Totalmente Demais, Como é que a foi Anitta gravado? gravou uma versão, foi pra novela. O que você acha dessa versão que saiu com a Anitta na voz? A Anitta? Olha, no início eu Isso. achei horrível, mas depois de tanto tocar eu comecei a gostar. O dinheiro começou a entrar. Hoje eu adoro essa versão. Ah, sim, sim. O Rádio Blá, acho que você Oi? pode fazer uma palhinha pra gente. Com certeza. Vamos lá. Rádio Blá foi Rádio Blá foi a última música a entrar no disco. Ah, sim. Eu tinha feito a música com o Lobão e a letra não tinha sido aprovada, era para um programa infantil na Rede Globo. E a música estava largada e eu peguei um poema do Tavinho, o Tavinho tinha me dado vários poemas, e eu encaixei o poema do Tavinho perfeito nessa letra. E levei para gravar a banda não conhecia a música. E foi ruim, porque ninguém gostou da música. A banda não gostou, o empresário não gostou, o técnico gostou, só eu que gostei. Então, ela foi gravada porque eu forcei um pouco a barra. Aí eu perguntava, mas por que você não gosta dessa música? As pessoas falavam, é porque a letra. Aí tentaram mudar a letra, todo mundo dava opinião para mudar a letra, mas eu fiz questão de manter a versão original e mostrei para o Lobão. O Lobão aprovou e eu gravei assim mesmo. Ela adora me fazer de otário, pra entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão paranoia, praticando sexo
com um jogo de azar. Uma noite ela me disse, quero me apaixonar. Como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando bate é o alarme de um louco desejo. Não dá para provocar, não dá pra provocar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. Não dá pra controlar, não dá pra confessar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. Sua vida burguesa é um romance, um roteiro de intriga pra feliz filmar, cercada de drogas e de arrudez. Quem pensaria que ela quer namorar? Reconheço que ela me deixa inseguro. Sou louco por ela e não sei o que falar. O que eu quero é que ela quebre com a minha rotina. Fique comigo e deseje me amar. Não dá pra controlar, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá blá blá, eu te amo. Não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, eu te amo. Aí, agora voltou. Ah, congelou. Caiu bem na hora da música. Mas vamos ver se agora tá certo, ó. Aí, agora sim, agora sim. E agora tá beleza. Ó, a gente tava ouvindo aqui Rádio Blá. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Essa foi sua primeira parceria com o Tavinho Paz, não foi? Não, foi a primeira parceria com o Tavinho Paz, foi uma música chamada Jane e Júlia. Ah, sim. Eu queria te perguntar como é que você conheceu o Tavinho? O Tavinho, o produtor do Brilho era o Jodelli. Eu já vi o Tavinho nas ruas, assim, nas encruzilhadas aí do Rio, Baixo Leblon, principalmente, mas não tinha intimidade com ele, não conhecia. Ele vendia uns livrinhos, mas eu nunca tinha comprado nenhum livro dele. E o Jodelli, uma vez na casa do Jodelli, que era o produtor do Brilho, falou: Arnaldo, já que você está fazendo música, pô, que bacana, porque você já conhece o Tavinho Paz? Eu falei: eu conheço de vista. Olha aqui o livro. Aí me deu um livrinho dele, um livro pequenininho assim, mimeografado, sabe? Porque ele fazia mesmo os livros dele. Aí eu fiquei muito impressionado com aquilo e de cara fiz logo umas 3, 4 músicas com aquele livro dele. Peguei as poesias dele e fiz umas músicas em cima. E a partir daí é uma amizade que dura, sei lá, mais de 30 anos, né? Ó, o Rogério falou aqui, ó. A alma do técnico tentou derrubar a live aí, ó. O Rogério comentou aí. Rogério comentou o quê? Que a alma do técnico estava tentando derrubar a live. Ele foi isso. Mas como que era a história que você estava falando? A história que eu estava falando é que a partir daí o Tavinho é um dos maiores poetas da geração de poesia. Que tem um evento de poesia muito bacana, dirigido pelo Chacal e inventado pelo Tavinho, junto com outras pessoas também, junto com o Chacal, chamado... É um evento maravilhoso de poesia, CEP 20.000, que é aqui no Sérgio Porto. Então ali eu tive em contato com vários poetas geniais da minha geração mais nova, geração mais velha. Então a poesia, eu entrei fundo nesse mundo da poesia graças ao Tavinho e reconheço que para mim ele é o maior poeta da geração dele, assim.
Tem uma poesia assim, cortante, né? Pois é, verdade. Tavinho é gênio. Gosto muito do trabalho dele. Olha, essa próxima pergunta aqui, eu ia fazer ela, só que o meu amigo Dalmi Magalhães aqui mandou, então vou fazer aqui. Ele perguntou qual que era a sua relação com Cazuza e como surgiu O Tempo Não Para. O Cazuza, eu conheci o Cazuza através na época do Brilho ainda, porque o Brilho, naquela época, a gente fez muito show com o Barão Vermelho, estava começando também. E eu conheci o Cazuza, na verdade, já me conhecia antes, como eu tocava com o Caetano. E os shows do Caetano aqui, a gente ficava um mês no Canecão, era um maior sucesso, tinha muitos fãs, então o Cazuza já era meu fã antes mesmo de eu conhecê-lo. E quando eu conheci, eu tocava no Brilho e ele no Barão Vermelho. Muito impressionado com ele desde o início. Principalmente com a alegria. Ele era uma pessoa muito alegre, assim. Quando bebia, gostava de falar dentro daquela. Quando bebia, gostava de falar dentro daquela agressão dele, sabe? Uma coisa muito peculiar do Cazuza. E no primeiro disco do Hanoi, eu dei uma ideia, mandei uma música para ele com uma ideia para ele fazer uma letra que fosse baseada na história bíblica de Sansão e Dalila. Que a Bíblia é um livro que me interessa muito, porque tem muitas histórias. Então, eu sugeri ao Cazuza, faz uma letra aqui com esse diálogo. Isso porque eu vendo televisão à tarde, eu vi um filme muito antigo, dos anos 50, Nem Sansão nem Dalila, com Ed Lamar e Vitor Mature. Então tem um diálogo da Ed Lamar, que faz o papel da Dalila, falando coisas para o Vitor Mature, falando coisas pro Dalila falando para o Sansão, pô, Sansão, você vacilou, por isso, blá, blá. E eu peguei esse monólogo e gravei num cassete e mandei para o Cazuza. Primeiro eu pedi para o Caetano fazer a letra, o Caetano não fez, eu mandei para o Cazuza, e o Cazuza fez a letra, então, chamada Nem Sansão nem Dalila, que é uma música que chegou a tocar bastante nas rádios em Belo Horizonte. E também em São Paulo, algumas outras cidades. E dali eu falei, pô, vou gravar o segundo disco do Hanoi, eu já tinha várias músicas com o Tavinho, falei, vou fazer mais uma com o Cazuza também. Ele já estava doente, ninguém sabia, só os amigos. E eu gravei, então, no meu estúdio, uma bateria eletrônica programada, assim, uma programação de uma bateria eletrônica, um violão e uma voz. Uma música bem lenta, bem blues, bem triste, assim. E não tinha letra nenhuma, só tinha só nananana. E levei para ele e ele pegou a fita, imediatamente botou no gravador dele, ouviu e falou, gostei muito, parece Bob Dylan, vou fazer uma música de protesto. Foi essas palavras dele, quando eu ouviu a fita cassete. A gente conversou sobre a doença, uma semana depois o Ezequiel Neves, que era empresário do Barão e dele também, produtor, né, do Barão e produtor dele, me ligou. Olha, o Cazuza está indo para Boston, mas está aqui a letra da canção que você mandou para ele. Aí ele, o Ezequiel, pelo telefone, me ditou a letra inteira. E eu, então, gravei com Hanoi, no segundo disco, gravei em 87. E saiu no nosso segundo disco, acho que foi a última letra, a última música do disco, se não me engano, fecha o disco, chamado Fanzine. Isso, disco Fanzine. Inclusive tem uma pergunta aqui do Chan. Estava com... Não, pode falar, depois eu vou ler aqui a pergunta que mandaram. Não, é porque, na verdade, a gente se encontrava muito no Baixo Leblon, né? Então o Cazuza estava sempre lá. Então, nossos contatos eram muito em festas, né? Ou no Baixo Leblon, na casa de um amigo, ou nos shows. Uma época que a gente podia se aglomerar, né? Isso, é verdade, verdade. E você falando sobre o fanzine, tem uma pergunta aqui do grande Chan. Ele falou o seguinte: queria que o Arnaldo falasse sobre a letra de fanzine, do Tavinho Paz, se o refrão tem duplo sentido. Fala pra gente sobre essa música aí, o Arnaldo. Não, essa música foi o seguinte, essa música foi o Tavinho, chegou com essa letra já pronta no meu estúdio.
E eu fiz a música, a melodia em cima da letra pronta dele. O futuro é preto e branco, e branco e preto pode ter. Porque o Tavinho, ele vivia vendendo os livros dele que eram feitos em mimeógrafo, né? Então, eram fanzines, né? Fanzine foi um tipo de... Hoje é considerado um tipo de literatura, mas na verdade já era um tipo de literatura, mas foi uma coisa que surgiu no movimento punk, de você fazer panfletos, na verdade, né? Como se fosse um panfleto, mas só que você encaderna de um jeito. Então, os fanzines é como se fosse um panfleto, um jornal, um pasquim, né? Uma coisa bem underground. E era toda feita preto e branco, então tá vindo esse duplo sentido. Que o futuro é preto e branco, e todo branco e preto pode ter, que é uma coisa barata, que todo mundo pode ter. E o futuro é preto e branco, infelizmente, a gente vivia uma onda colorida, mas uma certa influência do movimento punk. O punk sempre foi preto e branco, né? Então é um pouco isso. O futuro está cada vez mais punk mesmo, ele é profética nesse sentido. Né? Uns 3 ou 4 sentidos que eu dou para esse refrão do fanzine. Esse sentido que o futuro é preto e branco, quer dizer, e ao mesmo tempo a mistura das raças também, mas um pouco saindo um pouco da onda hippie, mas não da punk. E todo branco e preto pode ter, fanzine é uma coisa barata de se ter. E as informações, ninguém fica burro demais só porque viu TV. As flores do mal são cogumelos de neon glacê. São todas frases que saíram em fanzines que o Tavinho fazia na época e todo mundo fazia fanzine nessa época. Grande Tavinho Paz. Inclusive, eu tenho vontade de fazer uma live com ele ainda. E sobre o disco de 95, é porque é o ao vivo. Como foi a gravação desse disco? Foi tudo bem ou teve algum erro ali na produção? Porque disco ao vivo é meio complicado, né? Não, foi uma loucura, porque a gente levou, na época, era a DAT, né? E a gente gravou os 2 shows, um no clube no campo do Atlético e o outro em Itabira. E aproveitamos esses 2 e a gente teve uma sorte, porque ficou uma sonzeira. Ficou uma sonzeira danada. A gente tinha levado a máquina de 8 canais para gravar também. Mas a gravação da máquina de 8 canais não é tão boa. A melhor gravação ficou DAT mesmo, nesses 2 canais. Claro que a gente pegou os 2 canais e a máquina e fomos, né, mixando, deu um certo trabalho. Foi tudo mixado pelo Ricardo Batelar, que é o tecladista, violonista e guitarrista da banda. E a gente deu muita sorte nesse disco, que o som desse disco ficou maravilhoso, né? A gente estava muito ensaiado, tudo isso facilitou muito. E o 8 canais do Fostex é rolo, mas o DAT já era digital. Então a gente conseguiu somar as 2 tecnologias, a análoga e a digital. Foi realmente um disco que surpreendeu a mim e a todo mundo pela qualidade sonora. Vendo aquele contrabaixo ali atrás, é aquele baixo que você usava no Hanoi Hanoi? Oi? É. Aquele contrabaixo marrom ali atrás? É ele mesmo que está pendurado ali, não é? É ele Pois eu mesmo, estou olhando para porque... ele, eu me lembro desse baixo em algum vídeo. É porque eu tinha um baixo Fender 68, mas eu estava necessitado de dinheiro uma época da minha vida, tive que vender, porque o meu era muito antigo, ele era muito valioso. Eu vendi por $3.000 na época. Paguei minhas todas e mandei fazer uma cópia e lá no Zé Eduardo, que é um grande baixista também, e o Martal. Eles estavam fazendo instrumentos. Excelentes instrumentos. Então ele fez um baixo do Jazz Bass, misturando com o captador do Precision. Um baixo assim maravilhoso, mas era muito pesado. Aí eu pedi para o Carlos Luthier fazer uma cópia desse baixo. Eu já tinha um braço japonês e o Cássio então fez essa cópia que está aqui atrás agora, que eu viajei, que eu sempre na hora de ensaiar, eu ensaio com o meu baixo mais pesado. Fazer show, faço show com esse aqui que é mais leve. Tem um som muito bom também. Pois é, verdade, verdade. Eu ouço alguns ao vivo que tem esse baixo aí, ele tem um sonzão mesmo. E nessa época que foi o disco ao vivo, que é o Credo, se eu não me engano o nome do disco, a banda Não, não. acabou e um tempo depois lançou o Arnaldo Brandão e o Plano D.
você falasse para a gente como começou esse projeto. Olha, o negócio é o seguinte, foi uma loucura, porque a gente estava sem gravadora e o Marcelo da Costa, baterista, foi tocar com o Lulu Santos, depois foi tocar com outras pessoas também. O Serginho também montou uma banda. E a gente sem gravadora, sem grana, sem nada, eu resolvi dar festa para a banda. Eu falei, vamos entrar de férias, que eu vou fazer meu trabalho solo. Mas, paralelamente a isso, vi uma oficina mecânica do meu pai. Meu pai tinha morrido e tinha aquela oficina mecânica. Eu já tinha um estúdio ali do lado, peguei o som da parte antiga, resolvi, então, alugar essa oficina mecânica da minha mãe e das minhas irmãs. Eu assumi uma oficina mecânica, eu comecei a administrar uma banda como se fosse uma oficina mecânica e uma oficina mecânica como se fosse uma banda. Aí as duas foram à falência. O Hanoi foi à falência e a oficina mecânica também. Porque eu me atrapalhei todo com esse negócio de carro, não entendo nada de carro. E a minha ideia era fazer o estúdio. E eu fiquei um pouco assim, inseguro em relação à música. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Agora que não tem gravador e agora a moda é a share music. A gente nunca teve jabá em rádio, a gente sempre tocou em rádio espontaneamente, porque em Minas Gerais não tinha jabá. As rádios tocavam o que elas gostavam. A não ser a Rádio Globo. A Rádio Globo em BH era minha jabazeira, mas as outras rádios eram muito espontâneas. Eu devo muito ao Estado de Minas Gerais, sou eternamente agradecido aos divulgadores, a Abraão, que era o divulgador da RCA, ao pessoal da Rádio Terra, das outras rádios em Minas Gerais, que realmente tocavam a gente porque gostavam e porque o público mineiro gostava também. Por isso que a gente conseguiu gravar esses discos todos. Mas já nessa época, em 97, 98, eu já estava com ideias e vontade de fazer outras coisas diferentes. Mas o fato de ter oficina mecânica me atrapalhou muito. Graças a Deus agora aquilo está tudo alugado, infelizmente veio essa pandemia, e agora estou conseguindo mais me dedicar à minha carreira solo. Porque estúdio também dá maior trabalho. A gente inventa umas armadilhas que... tudo que eu desejo é ter um estúdio. Tá bom, aí você tem um estúdio, mas agora? E agora? Vou ter que ter mais um. Enfim, para poder pagar as contas. Então, mas aqui eu estou lançando aqui meu disco aqui solo. Esse disco era para ter sido lançado em março. Brandão Psicopop. Eu tinha 4 shows marcados em abril. Infelizmente foi tudo cancelado. Mas eu consegui, através da Trattori, distribuiu, botou em todas as lojas bacanas aí, Saraiva, Americanas, e também no Spotify, Apple Music e tudo mais. Lancei 3 videoclipes e tem mais 3 videoclipes prontos, feitos antes da pandemia, mas que eu estou assim muito desmotivado para continuar. A sorte é que eu comprei uma pedaleira nova, então estou programando a pedaleira, estou me distraindo muito com essa pedaleira nova da Boss. Aí estou planejando já o próximo show, estou todo empolgado aqui. Só que é difícil, né? Porque eu moro sozinho, tenho que lavar, passar, cozinhar, tomar todos os cuidados. É uma situação meio complicada que a gente está vivendo. E a gente falando sobre o Plano D, eu vi uma entrevista que eu acho que saiu em 2017, que estava você, o Tavinho Paz e o Serginho Serra. Ia ter algum projeto com esses dois aí? Porque eu não vi mais vídeos sobre esses três. Você, O o Serginho e o Serginho. mora no meu coração. O Serginho Serra mora no meu coração, mas por causa da crise... Quer dizer, na verdade, o Hanoi gravou um DVD. Com essa novela Totalmente Demais, a gente resolveu se reunir para comemorar os 30 anos. E gravamos um DVD. O DVD está pronto, só falta agora a gente achar alguém que pague pela autoração para a gente poder fazer o grande lançamento. E alguns aspectos legais também que a gente tem que resolver com a produtora, que produziu esse disco, com a Amanda Drummond, uma mineira que é uma pessoa adorável, grande produtora, e ela arrumou um diretor chamado Renato Falcão, também de Minas Gerais, e são pessoas que entraram de coração no projeto. Estou com esse DVD pronto, mas o Serginho Serra, morro de vontade de tocar com ele, ele mora em Teresópolis. Se Deus quiser, agora com essa lembrança, eu vou até ligar para ele para bater um papo com ele. O Serginho Serra é um gênio da guitarra. E tocou no Plano D durante muito tempo. Depois ele saiu para voltar para o Ultraje. Né? Isso, é verdade, verdade. E como foi chamar ele pro Plano D? Eu conheci o Serginho Serra quando ele tocava com o Barão Vermelho na época do Brilho. O Barão Vermelho sempre teve um guitarrista junto. E o Sérgio Serra, quer dizer, tinha o Barão e tinha sempre um guitarrista auxiliar. O Sérgio Serra tocava com ele nessa época. Eu ficava muito impressionado com ele.
Depois ele entrou, como ele mora no Rio, né? Ele tocou com o Lobão durante muito tempo também. A gente ficou muito amigo. Ele é um cara incrível, é um músico assim espetacular, fabuloso, fabuloso. Pois é. Um grande artista. Inclusive, eu comecei a tocar por causa do Serginho. Depois que eu ouvi o solo daquela música Pelado, do Traje Rigor, aí foi assim, eu quero guitarra, quero começar a tocar. Mas o Serginho, ele é um cara muito gente boa mesmo. Que Ô, bar, Arnaldo, vou te passar o contato com ele para você fazer uma live com ele. oi? Vou te passar o telefone dele para você fazer uma live com ele. Eu já fiz a live com ele também. O Serginho, Ah, ele já. é muito gente boa. A gente fez uma live bem bacana aí. Inclusive, quem estiver assistindo, só procurar lá no meu canal, entrevista com o Sérgio Serra, ficou nota 10. Ô, Arnaldo, quais são os planos para o futuro aí? Oi? Quais são os planos para o futuro? Eu estou ensaiando o próximo show para divulgar esse meu disco aqui. Já estou fazendo músicas para o próximo disco também. Quero cair na estrada, minha vontade é essa. Emocionalmente, eu sou muito otimista. Racionalmente, eu sou muito pessimista. Então, fico me equilibrando nesses dois extremos. Né? Emocionalmente, eu acredito, mas racionalmente, pô, você vê a realidade, tá estranho. Né? Fala pra gente sobre esse disco aí. Quem que tocou nesse disco? Quem produziu? Fala pra gente sobre esse novo trabalho aí. Esse disco foi eu que produzi. Eu chamei o Lourenço, que o Lourenço é um grande baterista que me foi apresentado pelo Sérgio Serra, Lourenço Monteiro. Ele hoje está tocando, quer dizer, estava tocando com o Marcelo D2, ele tem vários trabalhos, várias bandas e tudo. E eu chamei ele para gravar a bateria, então eu gravei violão e bateria. Aí depois eu saí cobrindo tudo e tenho algumas participações especiais, que é o meu filho Rodrigo, que toca com Lila, a Bianca Jordão, também é cantora do Lila, o Fausto Fawcett, que eu fiz uma canção com ele, chamei ele para falar uns textos, e algumas músicas eu fiz sozinho, que nessas duas primeiras, Na Encruzilhada e A Moda é a Mãe da Morte do Estilo, são duas músicas que tem. Lá no meu canal do YouTube vocês podem ver tudo. São duas músicas que eu fiz música e letra. Mas tem parcerias com o Tavinho Paz também. É um disco muito intenso, porque ele fala sobre uma situação pré-pandemia, mas que tem tudo a ver com a pandemia. Porque antes dessa pandemia do vírus, nós já tínhamos a pandemia da ignorância. A pandemia da ignorância, da burrice, já estava tomando conta, antes mesmo da pandemia do vírus. É um pouco baseada nas discussões que eu via entre a esquerda radical e a direita radical. Primeiro vídeo chama o disco abre Na Encruzilhada, que é como eu gosto muito de ir para os bares, e os bares que eu conheço aqui no Rio, que eu gosto, são todos em encruzilhadas. E encruzilhada é o lugar onde o Exu baixa. Dizem que é o demônio, mas é o Exu que leva as mensagens para os deuses. Então, esses bate-papos na encruzilhada é que fizeram que eu fizesse essa música na encruzilhada e gravasse esse disco Psicopop. É o nome do disco. É uma letra muito interessante que fala sobre a psicose, a psicologia e a loucura do mundo moderno. Arnaldo, muito obrigado aí pela sua participação aqui na live. Fiquei muito feliz com essa entrevista. Espero que você tenha gostado. O pessoal que entrou aí, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Desculpa as perguntas que eu não consegui responder, mas é isso aí. Muito obrigado mesmo, Arnaldo. Valeu? Obrigadaço, bom sucesso para você, boa sorte, porque Obrigado. essa carreira não é fácil. Bola para frente, vamos com tudo. Emoção na frente, o resto vem depois. É isso aí. Muito obrigado aí, Arnaldo. Boa noite. Valeu, boa noite para você também. Obrigado mesmo.